Oi, eu sou o Bruno Guaravera, bem-vindos ao meu canal. Olá, continuando a nossa trajetória na explicação de como foi minha faculdade, né? Que esses vídeos e os vídeos anteriores estão sendo retratados como foi a minha vivência na faculdade, né? Eu tive a faculdade em 2006, né? Como está o encarte aqui, 2006 a 2010, né? Na qual eu fiquei esse período um pouquinho a mais devido a umas dependências que eu criei. Então, continuando no segundo ano, né? Que esse vídeo refere-se ao segundo ano do terceiro semestre. Então, eu tive uma matéria chamada Arquivo, Patrimônio e Memória. Então, foi uma professora excelente que deu para mim do departamento de História. Foi uma matéria assim bem significativa, porque como pra gente conhecer assim como que é a nossa cultura, as nossas tradições, como que está sendo mantido, né? Então assim a visão foi muito boa, aquele conhecimento que era proposto pra gente foi muito bom, foi muito pertinente. Então assim a gente ficou bem satisfeito com a matéria, uma das excelentes professoras que nós tivemos, né? E a mesma professora, além de Arquivo, Patrimônio e Memória, deu também a matéria Arquivo, Cultura Brasileira. Então, nisso daqui é remetido tudo o que era de cultura, as tradições, o pão de queijo, aquilo que era cultura, as brincadeiras de roda, as danças que estão sendo preservadas, né? E não esquecidas, né? Uma parte do carnaval em algumas cidades que é tradição, né? Já como o Galo da Madrugada, acho que se não me engano no Recife, e assim vai. Essa matéria foi importante para mim, além de ter sido a mesma professora que deu essa matéria, né? Arquivo, Patrimônio, Memória e Arquivo Cultura Brasileira. Ela fez uma atividade com a gente que me marcou bastante, na qual a gente fez um resumo de todos os textos que a gente estudou em sala. Como eu fiquei de recuperação, eu tive que fazer essa atividade. Para mim não teve nenhum problema, então eu usei o que eu sabia naquele momento, né, de conhecimento, por já ter feito alguns trabalhos igual o TCC, já, né, por causa das dependências, já ter feito pré-projeto. Então eu usei essa tática, construí o meu trabalho e entreguei. A professora ela trouxe um molde no qual ela queria qual seria o formato, e ia ser num formato se eu não me engano, de um debate, frente a frente com ela, junto com os outros colegas, e cada um tendo um período específico de determinado para fazer essa atividade. Então eu fiz de todos os textos, onde eu falei da Dona Mundinha, que ela construiu uma biblioteca do zero, falei de algumas qual que foram as leis, como que o CONARC, né, que é o Conselho Nacional de Arquivo, também avaliava e considerava aquilo como um arquivo. Então, foi feita essa atividade e eu alcancei a média, né, que eu precisava para passar de ano, no caso, né. E foi muito importante. Aqui, ó, Arquivo Cultura Brasileira, né. E outra matéria que foi bem importante, até que tem uma foto aqui que eu tô olhando, foi bem importante, que é Fundamentos de Semiologia e Semiótica.
Então, como que podemos utilizar na arquivologia, né? Essa matéria, assim, me abriu um leque, né, de possibilidades e, assim, é algo que tenta representar, igual foi uma professora magnífica que deu essa matéria, é algo que tenta representar aquilo que não é. Então, se você tem uma maçã de plástico e você tem uma maçã verdadeira, a maçã de plástico é o signo do significante, do significado. E assim foi interessante ela trazer essa simbologia, onde assim a gente discutiu em sala de aula aquela parte assim, manga. Tem a manga da roupa, mas tem a manga fruta. Então é uma coisa que a gente faz uma relação. Outra coisa também o triângulo. O triângulo representa o que para você? Para muitos representa Nossa Senhora Aparecida. Foi bem questionado. Também assim, questionado em questão de que o formato dela do triângulo lembra Nossa Senhora Aparecida. Então foi uma das matérias que foi muito bom. A gente teve até o livrinho do Charles Sanders Peirce que a gente tirou aqui, ó. Meus trabalhos estão até aqui, gente. Ai, que emoção. Ó, a semiótica, né? O que é semiótica tá guardado, bem bonitinho. Tem a linguística também, que a gente estudou brevemente. E nós fizemos um trabalho. E esse trabalho deu o que falar. Tanto é que eu tenho a foto aqui, eu tirei uma nota excelente no trabalho. Que eu fiz o signo em pessoa. Aqui, no caso, agora vamos entrar na informática aplicada à gestão. Então, a gente teve informática, foi uma professora muito bacana que deu também aula. Foi assim, fazer trabalhos, a gente tinha um dia a dia no laboratório de informática lá do departamento e foi bem interessante essa matéria também. A outra matéria a gente tinha com a coordenadora do curso da época, né? E ela dava essa aula pra gente de fundamentos da classificação. Como que era a classificação, como que era feito, o objeto, o significado, também muito relacionado, né? Tanto é que tem um texto aqui, ó. Os sistemas são... segundo tipo de característica, a qualidade é escolhida pela base de classificação. Pode ser naturais, derivadas da aplicação da característica natural. Então, isso considera muito como que o documento é gerado, né? Foi bem interessante essa matéria e a gente ficava perto também da que era responsável pelo curso, né? Bem interessante. Agora, a gente já chegou, essas matérias que eu falei, a gente era do primeiro semestre. Agora eu vou falar as matérias do quarto semestre. Tem algumas matérias, igual eu já falei nos vídeos anteriores, que eram matérias pré-requisito, né? Então, tem análise documentária 1, tem análise documentária 2. Tem gestão documental 1, tem gestão documental 2. Então, essa daqui era análise documentária. Então, a gente teve matérias para analisar os documentos, né? Como descrever um documento de arquivo, o que ele possui, se ele é diploma, certificado, também que entra em outras matérias, né? Diretrizes e política para indexação, a gente fez muito indexação, que naquele tempo era o auge, assim, falando sobre indexação e paradigmas, abrindo rupturas. E assim foi interessante também. Tá aqui guardadinho meu saquinho junto nas caixas, né? Tivemos também diplomática, né? Diplomática a gente teve com uma outra professora que ela deu várias matérias, ela foi uma das minhas orientadoras, que
do TCC, que fez o pré-projeto, né, auxiliou, e também fez o estágio obrigatório. Então, assim, era uma professora que eu vejo ela de vez em quando, ela é muito legal, que deu diplomática pra gente. Ó, o objetivo da diplomática é uma unidade arquivística elementar analisada enquanto espécie documental, servindo de seus aspectos formais para definir a natureza jurídica implicados relativamente à sua produção com efeitos. Então, para que esse documento é criado? Qual que é a tipologia documental dele? O que ele infere no arquivo, né? Qual que é a proveniência? Então, essa matéria foi muito legal. Eu uso muito do que eu estudei em arquivologia no meu serviço atual. Atualmente eu sou auxiliar administrativo, né? Trabalho na digitalização de documentos em um órgão da saúde, né? Então, muita coisa eu vejo ainda hoje, né? Como trabalhar no arquivo, muitos falam que o arquivo não tem nada de serviço. Eu escuto muito isso sendo falado, mas na verdade não tem. É só fuçar que acha, e tem muita coisa. A próxima matéria é gestão documental 1. Então, essa gestão documental a gente fez alguns trabalhos com tipologias, metodologia, diagnóstico para projetos de trabalho. Eu tinha uma amiga, ela já faleceu. Eu comecei a ter contato com ela quando eu fiz as minhas dependências. Eu conheci e depois, posteriormente, ela virou minha chefe e depois eu virei chefe do setor também, que eu pedi a oportunidade, né? Ela fazia muito consultoria e organização de documentos, né, dos arquivos das empresas em Londrina e em Cambé, que ela era de Cambé, né? E assim, a gente usou muito gestão documental. A organização de arquivo é imprescindível, né? Igual eu falo sempre para minha amiga, no vídeo anterior eu falei isso, o meu curso foi mais voltado para gestão. Vale da gente, de nós profissionais, se qualificar para assim, se ficar informatizado, né? Como eu parti para outra área, eu fiquei me atualizando, mais assim, em lendo as coisas, né? Mas eu optei por fazer uma outra faculdade. A próxima matéria foi contabilidade. Essa matéria foi legal também, que nós fizemos um trabalho prático. Durante todo o curso, nós montamos uma pasta na qual era todos os documentos contábeis que a gente tinha assim, visão nos trabalhos da gente, né? Então, como na época eu fazia estágio no arquivo da saúde aqui na minha cidade, eu consegui alguns documentos em branco e levei como exemplo. Aí tinha que explicar para que aquele documento servia. E aí foi legal, e depois no final a gente entregou uma atividade. Então tá aqui os textos guardados também, com instituições de contabilidade e auditoria empresarial. Tá aqui os documentos guardados. A outra matéria foi a informática aplicada à gestão documental. Aqui a gente teve que criar um modelo de acesso para resgate de documentos, tanto é que uma empresa que fez eu tive conhecimento, né, que foi uma das minhas professoras que na época que deu aula pra gente, que ela fez um serviço numa empresa na qual eu trabalhava, e eu pude ver esse programa que lá eu consegui. A gente tinha que fazer, não tinha o domínio, mas tinha que fazer a atividade. Eu vi esse programa finalizado, se eu não me engano é o Axis,
não é, e que já vem pronto, né? Mas aí ele tem que ser alimentado, né? E foi bem legal ver ele funcionando. Eu não consegui porque não tinha o domínio da ferramenta, né? E o último é a comunicação e difusão de arquivos. É, a gente teve essa matéria, foi bem legal também, para verificação, né, dos códigos cinematográficos. Então a gente tinha aquela visão de como que é feito e como que a gente vai comunicar esse documento, né, de que forma. Então o nome da matéria era comunicação e difusão de arquivos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para não ficar. É isso mesmo. É os códigos e reprodutibilidade da realidade, o léxico, a denotação, os estilos, premissas, a articulação, a miúde, as sintagmas. A comunicação é a melhor e permite verificar certas hipóteses e a assunção do capítulo precedente. É um código comunicacional extralinguístico e não tem necessariamente de constituir sobre um modelo de língua. Então é bem aquela parte de sinopse, a indagação, a indexação também, que é utilizado um pouco, né, para algumas verificações, né. Foi legal também, eu só tenho algumas coisas, não tenho muita coisa dessa matéria. E esse foi o meu vídeo. Quero agradecer ao meu primo, né, que ele fez um canal e o canal dele conseguiu já bater 1920 1920 visualizações, né? 1920 visualizações, não, 1920 inscrições. Então o canal dele viralizou e ele é uma criança. E ele tem 8 anos, né? 8 ou 9 anos. E o canal dele é sobre o Minecraft. Tanto é que eu tô com a camisa do Minecraft pra homenagear ele, hein? Então, parabéns, primo. Que Deus te abençoe, tá? Muito. E que você cresça ainda mais. E com a supervisão dos pais, né? Que é importante. Porque é uma criança ainda, mas ele conseguiu. Eu falei pra ele, faça seu canal com as coisas simples, com o que você tem. Não precisa ser pagar pessoas. Não, faz com o que você tem. Ele até falou assim pra mim hoje. Bruno, eu fiz o canal só com as coisas que eu tenho. Tem um amigo meu que tá até pagando pra ter inscritos, para ter mais pessoas, mas assim, falei, então, mas você fez o seu canal você sozinho, com tablet e com a supervisão dos pais. Então, parabéns. E eu fico por aqui. E esse foi o vídeo. E os próximos vídeos serão o terceiro ano, do quinto e do sexto semestre. Tchau!